essa situação. Por mais que se investigue, existem casos Onde você patina. onde você patina, Sim. você não consegue. Às vezes, o que sempre me surpreendeu dentro do DHPP é que, às vezes, vamos dizer, tem casos que todo mundo quer que resolva em uma semana. Tá? E, às vezes, não resolve uma semana, resolve um mês. Mas eu já presenciei caso que foi resolvido 2 anos depois. O Mônica Arcuri, Tá. aconteceu isso lá no Então, DHPP. às vezes, o que acontece? Também faz parte do trabalho, porque às vezes a investigação ela trava, então você precisa dar uma esfriada, um tempo de esfriar as informações, depois você volta. Né? E os policiais com a experiência sabem quando é que eles têm que dar essa acalmada e volta da investigação, daqui a 3, 4 meses, retorna a investigação. Então, às vezes, mas faz 1 ano e não foi esclarecido. Tudo tem seu tempo. Não é padaria, né? Né? Não tem. DHPP, o P lá não é de padaria. E sim, né? e não tem Nem aquela nem hora pastelaria, marcada, olha, né? isso aqui vai ser resolvido em 1 mês, em 2 meses. Às vezes demora anos para se resolver. Então, às vezes, a própria população fica naquela ansiedade, porque, meu parente foi morto e ninguém esclarece. Não, o pior são os parentes, né? Sim, que Porque sofrem, né? Fica o vazio É. e é um caixão que não fecha. É. É o caixão que não fecha. Sabe. Não, é terrível, é terrível. Você um não fecha. sofrimento. Todo dia pra ele. E é não uma tem- história que não tem um ponto final. É. né? O Mônica Arcuri foi. Qual é o nome daquele delegado ótimo que fazia empadinha? Esqueci o nome dele. Ele se aposentou. Que ele conta, eu fiz esse caso. Ele conta que o pai ia quase todo dia ali no DHPP para ver, e ele pega esse caso, acaba pra ele. Foi 1 ano e meio depois de ela ter morrido que eles conseguiram. Empadinha? É um que levava umas empadinhas Pra mim é novidade. isso. no Tupperware. Toda vez que ela ficava comendo aquelas empadinhas. Não, Ninguém doutor. me convidou. Ah, mas eu ficava lá com vocês, ficavam ali na perícia, eu ficava ali junto com o pessoal da investigação. Ele já se aposentou? Eu acho que sim, Itagiba, porque doutor Itagiba. não é o Itagiba. Não, é o Doutor Itagiba. Esperto? Não, ele era. Daqui a pouco eu procuro o nome dele certinho. E ele, Eu nunca comi fez. empadinha desse homem. Mas era muito boa. Ele perdeu. Porque toda vez que ela ia, corria para comer uma empada dele. Aí ele consegue prender. O autor era o marido dela. 1 ano e meio depois, mas até ele conseguir pegar todas as provas, conseguir realizar todas as coisas e tudo mais. O caso da Mônica, que nós fizemos no Perícia Lab na primeira temporada, que foi o marido. A Mônica Arcuri, que era o professor de Isso, química, uma coisa assim. É. Então, ele qual é o nome do delegado? É ele que fazia empadinha. E eu entrevistei ele, Sim, entrevistei é o pai, o a perito. Cara da tia. empadinha. O perito é o Dr. Renato Patoli. Que foi ótimo, porque ele pega a perícia um ano Isso, depois. Porque eu fui a fotógrafa desse caso. Mas lá no local? Não, junto com o Renato. Depois, porque a Que a perícia gente teve que ficar contando o taco. Não. Esse caso aí. teve que contar o taco para botar o Isso. corpo. Porque o que É. acontece? A primeira perícia que foi muito ruim, porque eles não fizeram Porque nada. aceitou como Não suicídio. fizeram. Aceitou como Não foi nem suicídio. suicídio, foi infarto. Ela deu como morte natural. Não, tinha a cordinha no equipamento, lembra? Eu lembro, mas eles deram. Foi primeiro para aquela área. Eu acho que o IML deu como morte natural. E daí, como é que é quando não vai para morte suspeita? Antes tem um outro departamento que crimes vai. contra a pessoa. SVO. Primeiro vai para SVO. Quando Serviço chega no de verificação. SVO, eles chamam o pai do cara, ou a irmã, ou a tia dela que estava lá, e fala: isso não é crime, isso não é morte natural. A gente vai encaminhar para ele, mas não fala para ninguém, porque eles já desconfiavam ali, entre eles, que devia ter sido um crime passional, No de dia da marido e tal. reconstituição, né? Reconstituição não, no dia que a gente ia voltar pro local para refazer, E ela tinha uma marca no ele pescoço, simulou, simulou um assalto e ele na casa tinha, dele. ele tinha as facadinhas. É maravilhosa essa história. E eles são um crime que demorou para ser esclarecido, apesar 2 de a anos e família pouco, né? saber, que eu tinha certeza que era ele. E o cara ficou ainda recebendo pensão dessa mulher. Virou herdeiro dela, virou viúvo chorão, fez o enterro da mulher, fez tudo e assim, e é porque a mulher queria se separar dele, ele não queria se separar, ele já estava mais velho, e ela estava super jovem, ela era fisioterapeuta no HC, ela estava querendo... É que quando você crescer fala mais. o nome da vítima, são raríssimos os casos que eu sei o nome da vítima. Geralmente vai para o nome do autor, né? Eu não sei. Não, também nem os não, dois. eu não me apego tanto ao nome da vítima. É que eu vou pelo como... caso, né? Então, daí agora que você falou, daí eu falei, opa, peraí. Até eu lembro.
E esse perito foi muito legal porque ele Dr. Renato conseguiu Patoli. reconstruir com as poucas imagens que tinham da Isso época mesmo. para se provar que ela não ter, aquilo não era nem morte natural nem suicídio, aquilo era uma morte Dr. Renato fantasiada. e doutora Jane, né? Não, Renato.